Quando os fariseus e os saduceus discutiam com Jesus, Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Bom, gente, hoje eu trouxe essa passagem porque eu achei, diante de um mundo, de tudo que a gente está vivendo, onde muita gente fala de Jesus, muita gente fala de Deus, de um Deus que é só amor, de um Deus que você vai no culto, de um Deus onde você vai na missa no domingo e que você não precisa ter um conhecimento nele profundo. Não, gente. Assim como em Mateus as pessoas acabaram sofrendo pela falta do conhecimento, assim acontece nos dias de hoje. As pessoas sofrem pela falta do conhecimento, por não querer conhecer de verdade Jesus. Ele quer estar ali para você, Ele quer que você conheça Ele. Eu acho engraçado porque as pessoas costumam dizer, você pode perguntar em qualquer lugar, o que Deus é para você? Eu tenho certeza que você aí do outro lado vai me responder: tudo. Como assim Ele é tudo para você? Quanto tempo da sua vida você se dedica para Ele? Quanto tempo você para do seu momento para conhecer mais Ele? Você ama a sua mãe, talvez a sua mãe seja tudo para você. Talvez o teu filho seja tudo para você, o teu cônjuge seja tudo para você. O que você faz por eles? Você não conhece eles totalmente? Você não faz a comida preferida? Você não sabe os gostos deles? Assim é com Jesus. Você não pode falar que Jesus é tudo para você se você não sabe nem o que Ele quer. Você não conhece Ele. Ele tem um propósito para a tua vida e você sequer sabe que propósito é esse. Agora é o momento de você se perguntar: você sabe qual é o teu propósito? Às vezes você fala: mas Deus não fala comigo. Mas você já parou para pensar se você para ouvir? Muitas vezes a gente não para ouvir o que Deus tem para dizer. E muito menos a gente quer saber a verdade sobre Ele. Porque dá preguiça, né? A gente não quer pegar aquele manual da vida onde todos os problemas que você tem, você encontra uma resposta ali dentro. Mas é chato ficar lendo. A gente não quer parar. Nossa, não quero. Eu não entendo, Tati. Eu não entendo nada do que está falando ali. Gente, para o seu momento. É para você refletir mesmo, é para você pensar agora. Poxa, Ele é meu Pai. Ele deu a vida por mim, Ele deu a vida do Filho dele por mim. O véu foi rasgado e o que eu estou fazendo? Nada por Ele. É o momento de você parar. É o momento de você realmente querer conhecer a verdade dele. E a verdade está na Bíblia, gente. A verdade você vai ter que parar e você vai ter que ler. Você se alimenta assim nos cultos, na missa. Mas conheça a verdade. Conheça a verdade na tua casa, no teu secreto com Jesus. E só ali, você com Ele, você vai saber realmente o que Ele quer e o que Ele tem para a sua vida. E quando você descobre isso, a vida é um quebra-cabeça, gente. A vida é uma loucura. Mas quando você começa a colocar Deus no meio, quando você coloca a palavra de Deus, quando você entende quem Ele é, por que Ele está fazendo isso, por que você tem que fazer dessa forma, tudo faz tanto sentido, que quando você se entrega, você fala: meu Deus, por que eu não te conhecia antes? Por que eu demorei tanto tempo para estar aqui? Jesus quer isso de você. Ele quer que você se aprofunde, que você conheça a verdade por você. Não importa, para no seu tempo, peça: Pai, me dê sabedoria. Eu não consigo entender, mas eu quero entender, então me dê sabedoria. Você se prepara todo para sair, não prepara? Então quando você vai ter o seu tempo com Deus, se prepare para isso. Coloque um louvor, ajoelha, peça para Deus: me dê entendimento, me dê discernimento, me dê sabedoria, que eu tenho certeza que Ele vai te dar, você vai entender e a sua vida
vai mudar. Isso parece clichê, mas eu te garanto, não é clichê. Confie e acredite e conheça a palavra de Deus. Não morra sem esse conhecimento. Não padeça por falta de conhecimento. Que voz é essa que vocês ouviram, né, gente? Linda Amanda Rocha aqui comigo, que prazer! É um prazer muito grande. Eu fiz o convite para ela participar do programa, para ela estar sempre no programa aqui com a gente, porque é muito bom ouvi-la cantar. Obrigada. Prazer é todo meu estar aqui com você, Tati. Uma honra, de verdade, pessoal. Gente, seguinte, a Amanda tem uma história maravilhosa e eu tinha que começar. Esse é o nosso primeiro programa.
E eu quis muito que a Amanda contasse aqui pra gente um pouquinho da história dela, do testemunho dela, do que ela já viveu com Jesus, porque eu tenho certeza que esse é o nosso objetivo aqui do Ao Encontro, é levar as pessoas ao encontro de Deus, e foi esse o encontro que você teve na tua vida, né? Exatamente. Eu sempre fui, né, cristã, mas nunca tive exatamente um encontro verdadeiramente assim com Jesus. E eu lembro exatamente uma vez que uma amiga minha chegou e falou assim: Amanda, quando você tiver o encontro com Jesus, você vai saber que você teve, porque a partir desse momento você nunca mais vai conseguir viver sem. Até então eu vivia, Tati, como aquele cristão que vai na igreja e fala: eu tô com Deus, mas Deus não estava comigo, assim, a grosso modo, sabe? Eu só ia na igreja e achava que eu já fazia por merecer qualquer coisa que viesse da parte de Deus. Isso você tinha quantos anos? Eu me lembro que eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Eu vou falar de um momento da tua vida que eu não sei se você costuma falar, se você gosta de falar ou não, mas eu acho que é interessante até para as pessoas conhecerem um pouquinho mais de você. E eu acho que não tem como. Eu acho que onde você for, as pessoas acabam falando isso, né? Essa é a Amanda Rocha, filha do Latino. Então, como que é pra você, todo lugar que você vai, as pessoas te apresentarem assim, essa é a Amanda Rocha, filha do Latino. Qual que é essa sua ligação com o seu pai? Então, a questão desse estereótipo que as pessoas colocam em cima de mim, tipo assim, Amanda Rocha, filha do Latino, é uma coisa que eu tô tentando desconstruir já há muito tempo, porque eu quero ter minha própria identidade, assim, sabe? Eu quero construir a minha história, quero fazer o meu nome junto com Deus, e eu não queria ter estereótipos que as pessoas me colocaram, tipo, filha de fulano. Eu acredito que eu vou de fato conseguir construir essa minha história, ter de fato o meu nome sem precisar de adjetivos, sem precisar de complementos. Com Jesus, obviamente, sem ele eu nem iria construir nada, nem iria conseguir construir nada. A minha ligação com meu pai em si, assim, eu sempre fui conhecida assim como filha do Latino desde quando era nova. As pessoas já tinham esse conhecimento lá de trás da minha mãe e tudo mais. A minha ligação com meu pai, desde muito nova, eu sempre tive assim bastante contato, né? E ele foi o principal influenciador assim em relação à música pra mim. É isso que eu ia te porque perguntar. O meu pai, né, música, sempre fui muito influenciada nesse sentido. Tive sempre muito contato com meu pai na medida do possível, né, por conta das agendas, a vida. Eu super entendo hoje, né, quando eu era criança, não teria como explicar pra uma criança o que, nossa, eu quero o meu pai e como que faz? Eu queria ter um pai. Como que faz? E hoje eu entendo, né? Hoje eu sou muito bem resolvida com essa situação. Quando eu era criança, nem tanto, né? Mas até para compreender uma maturidade que hoje eu tenho, eu já consigo passar melhor por cima das situações, do que gerou dentro de mim. Mas assim, ligação eu sempre tive contato. Hoje mais particularmente hoje, assim, nem tanto, né, por conta da minha vida estar seguindo um rumo, a vida dele é outro, então não tem como ficar misturando muito as Latino e sua carreira tem alguma coisa a ver ou nada a ver? Nada a ver. Nada a ver. Na verdade, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles são totalmente apoiadores do fato de eu fazer uma faculdade e exercer uma profissão remunerada, digamos assim. Eles são totalmente, tipo assim, não faça isso. Olha, sério, gente. Eles, tipo, existe um apoio social, tipo uma educação social, onde as pessoas, tipo assim, eu te apoio. Mas no fundo, será que não é melhor você fazer outra coisa? Não que eu não acredite que eles não acreditem em mim, mas eu acredito que, diante de tantas experiências ruins que eles já passaram na vida de ambos, eu penso que talvez eles construíram um caminho na cabeça deles, que eles sabem que se eu for, vai dar certo, eu vou ter um chão para pisar. Só que com Jesus não é assim que funciona. Com Jesus, você primeiro coloca o pé para depois Deus colocar o chão. Então, eu segui a minha vida, decidi colocar o meu pé, decidi colocar adiante e essa palavra que eu recebi de Deus, que Ele iria fazer, que eu tenho um ministério, que eu tenho um chamado, eu decidi, tipo, me jogar 100%, independente da opinião paterna ou materna. E tua família, eles são cristãos ou não? Não. Ninguém?
Eu tenho minha avó, pode ser? Minha avó ela é cristã, mas, tipo, eu tenho umas tias também, mas assim, pai e mãe. Meu pai, ele até que é cristão, tipo assim, ele vai, a minha mãe, ela acredita em Deus, mas não é aquela coisa... Minha mãe, ela é de outra religião. Entendi. Mas assim, o contato com o cristianismo em si, eu tive mais por intermédio da minha avó. Mas num contexto assim, geral, Tati, eu posso dizer que não. Meu pai, ele é cristão, tipo assim, mais pros tempos de agora, assim. Entendi. A minha mãe, ela era muitos anos atrás, mas hoje ela é de outra religião. Então, eu acredito que eu possa dizer pra você, não tenho contato, assim, tipo, influências pra poder ser evangélica. E como que despertou essa vontade em você? Porque hoje, você pode falar a tua idade? Eu não posso mais falar a minha, mas você pode falar a sua. 23 anos, pessoal. Pode falar mesmo. 23 anos. Então, eu imagino que você começou a sua experiência com Deus cedo. E como que veio essa... Porque é uma renúncia desde pequenininha, você falar, não, eu quero estar com Jesus, essa é a minha vontade, é isso que eu quero para minha vida. E como que foi isso para você? Então, eu sempre fui uma pessoa, independente do evangelho e dos conselhos que a Bíblia nos traz, eu sempre fui uma pessoa muito reservada de qualquer forma, uma pessoa bem caseira. A minha mãe, ela é assim, minha mãe, ela é reservada, ela é muito caseira. A minha mãe, ela, nesse sentido, ela sempre me colocou princípios, acredito que nem ela percebia, me colocou princípios desde muito cedo a respeito da vida, e muitos desses princípios são princípios bíblicos. Então, tipo assim, existiu sim renúncias da minha parte, existiu renúncias de tudo que eu poderia fazer, não que de fato eu fui fazer, mas do que tipo assim, a vida me proporcionava. Por exemplo, quando eu ia para uma festa de aniversário, sempre existia um grupinho de amigos que eles, sabe, faziam coisas erradas. E diante de uma situação, sendo filha de quem eu sou, por que não poderia ir ali e participar? Por que não poderia? Só que eu acredito que desde sempre Jesus, Deus e o Espírito Santo, eles tiveram um carinho muito especial comigo desde muito nova, em relação à família, à proteção, a amor paterno, a tudo aquilo que de repente faltava de algum certo modo. Então eu sempre levei muito em consideração o que Jesus pensaria de mim. Então, existia muito essa questão diante das pessoas, assim, que eu via e soprava no meu coração, isso não é legal, isso melhor não. Soprava então, sempre, o Espírito Santo, né? Sempre então, foi, teve uma ligação sempre muito sempre forte. foi dessa forma. Eu sentia muitas vezes a presença de Jesus de um jeito assim paterno, por existir de fato um pai um pouco ausente e superentendo por conta das agendas, a vida e tudo mais. Existia muita presença de Deus, assim, de uma maneira mais especial nessa questão, que me instruía, que me auxiliava, que me direcionava. Eu me senti direcionada a minha vida inteira. Eu não senti como se eu, de repente, tipo assim, eu tivesse algum tipo de escolha. E graças a Deus, eu não tive essas opções, muito menos desejos de me jogar para a vida, para outros tipos de caminho. Parece que eu sempre fui direcionada a viver isso que eu estou vivendo hoje. E às vezes eu até me questiono se de repente eu não me voltei para Deus verdadeiramente tarde. Mas eu acredito que as coisas elas só acontecem no tempo certo. E a gente precisa de uma maturidade para poder viver. Senão a gente constrói e destrói com as nossas próprias mãos, sabe? É verdade. Então, eu acredito que no tempo certo as coisas começaram a acontecer. No tempo certo eu comecei a verdadeiramente a acreditar, porque uma coisa é Deus dar uma palavra para você e você espera cair do céu, que aconteça, afinal quem prometeu foi Deus, então Deus que vai fazer, né? E tem muita gente que recebe essa palavra, que tem essa palavra e nem entende que tem, né, que tem um propósito na vida. Às vezes a pessoa, Deus está mostrando ali para a pessoa qual é o propósito dela, qual é o processo que ela precisa seguir para conseguir atingir aquele propósito, e a pessoa ainda fala, Deus não fala comigo, né? Exatamente, Tati. É uma coisa assim que é até bom a gente frisar, porque quando Deus ele chama as pessoas, quando ele dá uma palavra para elas, ele basicamente está falando, se você quiser, eu vou apoiar, eu vou ser
o provedor ali disso que nasceu no meu coração primeiro, no caso o sonho. Isso que eu tô vivendo nasceu primeiro no coração de Deus. E daí Deus falou pra mim, ó, se você quiser, eu tô nessa. E cabe a gente abraçar, cabe a gente fazer a nossa parte, porque Deus chama a gente pra fazer as coisas do que Ele chama, os ministérios, seja musical, pastoral, independente, para andar junto com Ele. Não depositar a responsabilidade de fazer acontecer nas costas dele. Assim é o meu ministério, entendeu? Até eu vivi 2 fases. Na fase que eu pensava, se Deus prometeu, é Ele que vai fazer. E eu não tenho que fazer nada. Ele que prometeu, a responsabilidade é dele. E numa fase que no qual eu falei, cara, Deus não tá me chamando para Ele fazer tudo sozinho, apesar de poder. Deus está me chamando para caminhar junto com Ele. Deus, Ele dá uma promessa no intuito de fazer você se interessar mais por Ele, de desejar mais essa caminhada junto a Ele. Então eu acredito que na minha segunda fase, no qual eu tive o discernimento e entendimento, porque eu falava, Deus, as coisas não acontecem, o que está acontecendo? O Senhor disse, mas por que não vai? E aí, graças a Deus, o meu esposo, ele teve esse discernimento, me passou, eu tive essa compreensão também, e aí depois de um tempo, a gente passou a caminhar de um jeito que eu acredito que era assim que Deus queria que eu tivesse feito desde o começo, caminhado com Ele, e não jogando a responsabilidade em cima dele. Hoje em dia a gente vê muitos cantores gospels, muitas pessoas se tornando, né, indo para o gospel por conta da facilidade, artistas mesmo. Não só cantores, mas artistas que já são famosos, mas estão meio para baixo, assim, aí vai lá, eu virei cristão agora, meio que virou uma moda. O que você pensa disso, do virar moda? Eu já vi várias pessoas em várias vertentes falando sobre esse assunto. Por exemplo, que venha do jeito que eles têm que vir, vai que Deus toque de verdade e realmente eles transformam, ou não, assim, você acha que é um abusar da boa vontade de Deus, do que Deus pode oferecer, entendeu? Então, a palavra de Deus fala, venha do jeito que você tá. Só que a palavra de Deus não diz, permaneça do jeito que você veio. Isso é muito arriscado, gente. Você vir do jeito que você tá, ok. Mas você continuar persistindo no erro, isso é pesado para uma vida de um cristão. Até porque, Tati, quem se levanta com as intenções erradas, quem até consegue chegar no alto de uma montanha com os próprios pés, com o próprio eu dela, ela mesma cava a cova dela, porque ela vai cair. O ser humano, ele precisa de um Deus, ele foi criado para adoração de Deus. Ele precisa de um cuidador, de um ajudador. O ser humano, sozinho, inércia, assim, ele não vai. A palavra de Deus fala que o coração do homem sem Deus, ele é miserável. Quem se levanta sem Jesus, só se levanta para cair, Tati. Não tem como a pessoa se manter durante muito tempo com essa máscara de evangelho, de cristão. Cara, eu conheço pessoas que medem o nível de santidade por intermédio de saia, de cabelo. E cara, triste, né? É interessante enfatizar isso, porque a santidade não tá no corte de cabelo, não tá nas suas vestes. E muito pelo contrário, se você usa suas vestes para você humilhar uma pessoa, para falar, eu sou melhor que aquela pessoa porque eu uso uma saia, eu sou melhor que aquela pessoa porque eu tenho um cabelo maior, você está usando a sua santidade para machucar o outro, e Deus está achando isso extremamente insuportável da sua parte, pode ter certeza disso. E a santidade, ela é uma coisa que eu costumo dizer que você não vive, não tenta, né, viver na santidade, porque eu acho que Jesus veio para mostrar para a gente que é possível viver na santidade, porém nós ainda, eu pelo menos tô tentando, mas é difícil, né, gente? Porque é uma briga da carne com o espírito todo santo dia. Mas o que eu costumo dizer? A minha luta de viver na santidade todo dia não é porque eu vou ser mais santo, porque não tem como a gente ser mais santo. É pra gente não ser como a gente exatamente era. Então essa é a verdade, né? A gente vive na santidade pra gente ser melhor a cada dia, tentar ser melhor a cada dia, né? Então, assim, esse assunto é um assunto... E as pessoas têm essa coisa, né? Eu sou crente há mais tempo, eu sou crente, então eu tenho mais Jesus, e não é assim, né? A pessoa pode estar vindo ali no primeiro amor e já apaixonado por Jesus e fazer muito mais que uma pessoa que está crente ali há tanto tempo e acaba esfriando também. Então, assim, eu acho que não existe esse tempo, né? De você medir quanto você tem mais de Jesus ou não, né? Somos todos iguais, né? Todos iguais. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta, assim, que eu preciso fazer para você, porque as pessoas vão falar, nossa, por que ela não perguntou isso? Eu acho que devido
a você ser filha do latino, as pessoas, você deve ter convivido com isso, muita gente falando o tempo inteiro ou achando, porque eu falo até por mim mesma, na hora que fala, Amanda Rocha, ela é filha do latino. Já vem uma pessoa na minha cabeça, né? Exatamente, uma menina muito, com uma vida muito fácil e tudo muito belo e muito maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouco disso. Você já passou alguma dificuldade, já passou algum problema na sua vida? Já teve, hoje em dia a gente vive em uma era onde a depressão e a ansiedade tomam conta de todo mundo, e diante desse cenário, você já passou por isso? Então, Tati, dificuldades em si, a gente sempre tem, sempre passa. A palavra de Deus fala que as bênçãos de Deus, elas não acrescentam dores, mas isso significa que não tenham dores, né? A dificuldade a gente sempre passa, as pessoas olham e não imaginam que algum dia na minha vida eu já vendi doce na rua, em semáforo, essas coisas, mas isso já aconteceu, entendeu? Não por conta de miséria em si, mas por conta de ensinamentos que talvez os meus pais eles queriam me passar sobre o valor de dinheiro, o valor de trabalho, e eu já desde nova já tive isso dentro do meu coração, de ser uma pessoa que corre atrás, uma pessoa que batalha para construir um nome, uma história com Jesus. Então, assim, sempre tivemos algumas dificuldades. Eu sempre morei com a minha mãe, no caso. A minha mãe, ela fazia o possível e o impossível para poder me dar uma educação boa, uma qualidade de vida boa. Mas às vezes pendia para um lado, às vezes pendia para o outro. E é normal, as circunstâncias da vida fazem parte para um crescimento futuro, entende? Depois de um tempo eu cheguei a morar com meu pai, fiquei com meu pai 2 anos mais ou menos, e por incrível que pareça foi nessa fase que eu fui entregar uns doces na rua. Mas tem um contexto paterno que dá até pra entender, porque eu tinha acabado de terminar o ensino médio e eu falava assim pro meu pai, eu queria visitar a minha família em Taubaté, não sei o que, morava em São Paulo. E ele falava assim, então você tem que trabalhar na sua idade. Eu vendia doce na rua. E eu falei assim, eu vou vender doce na rua. Vou vender doce na rua. E fui com a cara e com a coragem de vender doce na rua para juntar um dinheiro para poder ir visitar minha mãe, minha família em Taubaté. Então eu acredito assim que pro cristão... Nossa, como que isso não deu matéria naquela época, né? Porque isso daria uma grande matéria para os jornais de fofocas. Que pro cristão não pode ter tempo ruim. E também não pode ter mimimi, gente. Não tem problema você ir atrás. Não tem problema você querer construir. Não tem problema nenhum isso. Entendeu? E outra coisa que é válido lembrar é que não tem problema até um certo ponto, porque tem pessoas que pegam desse limão e jogam no olho. Tem gente que pega o limão e faz uma limonada. Exatamente. E Jesus ensina a gente a ser assim, pega de um limão e fazer uma limonada. Depois que eu saí da casa do meu pai, voltei para a cidade de Taubaté, muita saudade, detesto cidade grande, nossa, Deus me livre. Voltei para Taubaté, começou a me dar uma crise de depressão terrível. Eu sempre tive traços depressivos, né? Sempre tive traços, mas como eu falei, a presença de Jesus de um modo paterno, assim, porque ele é pai, né? Ele é pai. De uma presença paterna, assim, sempre me auxiliou. Mas ainda assim, sempre existiu restícios de depressão, de crises, de pânico, disso, daquilo. E também, gente, tudo bem, entendeu? Elias, ele também tinha crises. E Deus nunca chamou ele de depressivo. Isso é muito legal. Deus nunca vai olhar pra gente pelo momento. Deus olha o contexto, sabe? Tipo assim... um ano para Deus são 1000 anos, 1000 anos é um ano para Deus. E o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. O ser humano ele vai ver fulano depressivo, fulano drogado, fulano alcoólatra. Mas no final das contas, Deus olha um homem alcoólatra como um homem. Deus vê uma mulher adúltera, prostituta, como uma mulher. De repente, Deus olha um depressivo como uma pessoa que precisa de uma atenção. De repente, algum trauma, alguma lacuna que a vida deixou dentro do coração dela, Deus cuida. Então, nesse meu caso, eu tive sempre muitos traços, restícios de depressão, justamente pela questão da falta paterna, né? E chegou um momento na minha vida que começou a ficar insuportável. Então, eu tive aí, então, a primeira tentativa de suicídio, eu era muito nova. Nossa! Foi a primeira tentativa de suicídio.
e não consegui, né, me suicidar. Na verdade, quando a gente é mais novo, a gente vai tentar se suicidar e dentro da nossa cabeça sempre tem uma fagulhazinha falando não faz isso. Só que é o que a gente menos escuta. A gente só vai escutar a emoção, a fala da emoção. Não, eu quero acabar com a minha vida e pronto. Não tem solução. E depois que passou isso, fui vivendo com isso dentro de mim. E passou um tempo mais, eu tive uma segunda tentativa de suicídio. E dessa vez eu quase consegui, a grosso modo, né, quase consegui. Fui levada, fiquei internada, tive meu primeiro laudo psiquiátrico e tive que passar em psicólogos. Eu tive muitos problemas assim. Isso você tinha quantos anos? Na primeira vez que eu tentei me suicidar, eu tive, tipo, entre uns 14, 15. Meu Deus. Na segunda, eu acho que eu já tinha uns 18, 19. Uns 18, 19. Na terceira vez que eu tentei me suicidar, aí eu quase consegui de verdade. Aí eu falei, tipo assim, eu lembro, porque eu falei assim, eu não consigo me suicidar de um jeito, não consigo me suicidar de outro, então eu vou conseguir tentar me suicidar de um jeito que não me machuque, porque talvez eu não estava conseguindo por causa disso. E eu lembro que eu pensei assim, remédios, e eu fui, e em um momento assim de desespero para fazer a dor parar, eu lembro que uma pessoa chegou diante de mim como se fosse tipo um anjo e falou assim, cara, não faz isso que você está pensando em fazer, porque você vai conseguir. Falou assim pra mim antes de eu tentar. E numa dessa eu falei assim, nem Deus consegue me ajudar. Falei, eu tive a audácia de falar, nem Deus pode me ajudar. A situação Isso era... você já era convertida? Já era convertida. Nossa. Já tinha uma maturidade, inclusive. E daí eu falei pra essa pessoa, nem Deus consegue me ajudar, infelizmente. Acabou pra mim. Eu não quero mais estar viva, eu não quero. Eu pensava dessa forma, Tati, eu não quero mais estar viva. Eu não tinha propósito, eu não tinha sentido, eu não queria mais viver. A dor, eu sempre convivi com a dor e era insuportável. Eu falava assim pra Deus, eu nasci pra sofrer? Não é possível. Mas você já cantava nesse período ou não? Eu sempre cantei assim nas igrejas, eu nunca, tipo, deixei de cantar. E o que você pensava, por exemplo, quando... por você já ser cristã, né, e na igreja fala tanto disso, que Deus preenche, que Deus te ajuda, e você está indo completamente na contramão de tudo que é ensinado e falado. O que você pensou, o que te fez parar e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso parar com isso. É que assim, a dor que eu levava dentro do meu coração, ela já era uma dor assim muito intensa, tanto por várias questões da minha vida. Já passei por diversos traumas, incluindo abuso sexual, abuso físico, abuso verbal, assim, sabe? Diversas vezes, as pessoas, igual a gente falando no começo, as pessoas olham pra mim e pensam, tipo assim, a filha do latino tem a vida fácil, tem a vida fácil. Mal as pessoas sabem, gente, que eu tenho que pegar ônibus na chuva, às vezes, pra poder ir trabalhar. É uma luta, assim, sabe? Mas a dor em si, dentro de mim, que eu levava desde criança, ela já tava ficando de um jeito insuportável. Tipo assim, quando a gente é mais novo, a gente pensa em suicídio e pensa em dar cabo da nossa vida, a gente ainda assim fica com o pé atrás. Mas quando a gente já é maduro, a gente tem a ciência e ainda assim deseja morrer, já é outra coisa. E depois de um tempo, eu tentei me suicidar pela terceira vez, quase consegui, eu fui levada desacordada para o hospital. Senhor. Eu já tava branca e chegou uma hora que eu falei assim, que eu lembro que foi o último pensamento meu, eu falei, Deus, eu não aguento mais. Aí eu fechei meus olhos e daí eu já não lembro, tipo, teve um corte assim na minha vida, eu não lembro mais nada. Lembro de eu acordar no hospital assim, das pessoas falando, olha, ela só não morreu porque Deus não quis que ela morresse. Eu, tipo assim, ingeri uma base assim, 80 comprimidos aleatórios. Não era para estar viva, não era para estar viva. Eu queria literalmente dar cabo da minha vida e eu não aguentava mais. Só que, de um certo ponto, Deus na minha vida, nessa questão, só me aproximou dele. Isso que eu ia te perguntar, por que você acha que você passou por isso? Hoje, você olhando toda essa sua trajetória, os sofrimentos, as coisas que aconteceram na tua vida, você olhando hoje, existe algum aprendizado, algo que você fala, não, aconteceu isso, sei lá, para eu ajudar outras pessoas, porque costumam dizer que onde a gente é mais ferido é onde a gente mais cura.
Você acredita nisso? Eu acredito, e Deus inclusive até já me disse a respeito disso. Ele me disse que eu iria ser usada bastante nessa questão de cura emocional, cura das pessoas, familiar e tudo mais. Que era uma dor assim que dentro de mim era avassaladora, assim, sabe? A ponto das minhas mãos, dos meus pés ficarem atrofiados, assim, eu não conseguir respirar direito. Uma crise, tipo assim, uma dor intensa a ponto dela ser física. Meu Deus. Era terrível, assim. E desde sempre eu convivi com essa dor. Desde sempre. E aí chega um ponto que começa a ficar insuportável. Só que não é de um dia para o outro. Dos meus 15 até os meus 22 anos, foi um tempo. E nesse tempo foi, tipo assim, o estopim para mim. Não foi de um dia para o outro. Foi nesses anos que foi o estopim. A ponto dessa dor não conseguir mais aguentar. E tentar os suicídios em si. Como você tá hoje? Hoje, para a glória de Deus, eu não acredito que tentaria qualquer tipo de suicídio. Não, tipo assim, hoje eu sou muito bem resolvida. É engraçado, porque a gente precisa às vezes passar por situações pra gente ver se a gente já tá forte, se a gente já tá capaz, se ainda precisa, tem alguma coisa que precisa Jesus aperfeiçoar dentro da gente. Hoje eu consigo resolver melhor as coisas, hoje eu consigo ter a mente mais controlada. Hoje eu faço tratamentos, gente, e não tem nada a ver esse negócio de porque a pessoa ela toma remédio tarja preta, que ela faz tratamento psiquiátrico, que ela não tem Deus. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Isso é um tabu totalmente errado. Eu posso muito bem ter Jesus no meu coração e fazer algum tipo de tratamento forte. Não tem problema nenhum. Mesmo porque Jesus colocou os médicos para que exatamente, a inteligência dos médicos estão aí para isso, entendeu? E eu casei e assim, o meu marido, ele... Tipo assim, eu pegava bastante ele no pé dele maridão, por conta. Hein? Gente. Ele é o enviado de Deus na minha vida. Nem sei se tá vendo como Deus, tá vendo como Deus ele arruma a casa. Eu falo que é impressionante. Você pode viver o que for, que eu acho que é como se fosse um quebra-cabeça a vida, né? E daí, na hora que você vai ver, as peças vão se encaixando até que elas se encaixam. Exatamente. E você entende o propósito e aonde você tem que chegar. Né? Exatamente. Até então, é bom lembrar dessa questão. Quando eu conheci meu marido, eu falei pra ele assim, ó, eu já desisti de tentar me curar, me conseguir, não sei o quê. Ele falou assim, não, eu não vou desistir de você ficar curada disso. E é tipo assim, a gente não tem anos de casado, a gente tem vai fazer 1 ano de casado. Deus colocou ele na minha vida exatamente com os pontos que me faltavam pra poder me curar de vez. Tipo, como um quebra-cabeça, pra eu ficar, tipo assim, em paz de verdade. Depois que eu casei, eu ainda passava por um processo bem turbulento dos meus pensamentos, indo na igreja com Jesus, tendo um caminho com Jesus normal, mas ainda assim passando por muitas dificuldades, e Deus, meu esposo, a gente conseguiu trabalhar de um jeito no qual eu ficasse bem resolvida com todo o meu passado de uma vez por todas, entendeu? Uma coisa eu falava antes, não, eu sou de boa, mas hoje eu sou de verdade curada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tudo isso que você viveu, sem Jesus, seria possível? Não seria. Eu acredito que sem Jesus eu não estaria viva. De verdade, eu falo isso com toda a sinceridade. Eu não acredito que eu estaria viva, não. Hoje a gente vê os jovens matando, né? A gente tem coisas absurdas acontecendo, tem jovens se matando, temos jovens aí... que não tem nenhum menor conhecimento em Deus. Eu costumo dizer, por exemplo, em todos os momentos que você citou aqui, você sempre citou que Jesus te salvou, Jesus te resgatou, Jesus... Então, assim, eu costumo dizer que no momento do desespero, a gente grita o nome dele. E o que você diz hoje para essas pessoas que estão começando a vida... E muitas vezes os pais não mostram quem é Jesus, nem ensinam quem é Jesus para elas. O que você diz para esses jovens que estão passando por esse vazio, esse tormento, essa angústia que você passou? Qual que é o recado que você daria para eles? Primeiramente, eu acredito que se você está assistindo ao encontro em si, é porque você tem um interesse. Se você tem um interesse, é porque você já tem uma semente. E se você já tem uma semente, são poucos os passos que vão te levar a realmente florescer em Jesus, para uma vida mais tranquila, para uma paz assim que excede todo o entendimento. Eu acredito que, assim, mais especificamente para os jovens, assim...
você ficar sozinho sempre não é a melhor opção. Porque você sozinho, você dá 100% margem para vozes. Seja a sua voz interna, seja da sua consciência, seja de Deus ou seja do diabo. E se você não tiver um discernimento para poder saber qual que é a voz de Deus, você só vai caminhar para o lugar errado. Então eu acredito que estar sozinho é muito prejudicial. Entretanto, é válido lembrar que as más amizades corrompem os bons costumes. Então, selecionar bem com quem você vai andar e não ficar sozinho. Se você tiver problema, você fala. Não tem problema nenhum. Você não vai ser menos mulher porque vai estar conversando com alguém. Você não vai ser menos homem porque vai estar se abrindo com alguém. É importante lembrar porque as pessoas, elas às vezes, elas cometem um suicídio porque elas se sentem inferiorizadas, né? Tipo assim, elas têm medo de poder se abrir, elas se sentem inferiorizadas no sentido de tipo, eu consigo sair disso sozinha. Só que não é exatamente assim que funciona. Na teoria era pra ser, mas nunca é. Na prática não. Nunca é. Eu consigo resolver meu problema sozinha. Mas aí no final das contas a pessoa vai lá e se mata. Entendeu? Eu acredito que você se manter sozinho, você se manter recluso, você ficar dentro do seu quarto, escondido, só vai dar mais margem para depressão, para crise de pânico, para o diabo trabalhar em cima de você. Então, se você está assistindo esse encontro, se você já tem essa semente, provavelmente, porque senão você não estaria assistindo um programa evangélico, digamos assim, o que eu falo para você? Procure as amizades, procure com quem conversar e, acima de tudo, procure conversar com Deus, porque Ele é seu Pai e te conhece como ninguém outro. Só Ele tem um conselho perfeito, entendeu? Mas não excluindo também as pessoas à sua volta, porque as pessoas à sua volta têm muito a acrescentar, têm muita experiência a acrescentar também, que é muito válido na vida de um jovem cristão. Muito obrigada, foi muito bom conversar com você. Eu agradeço demais pela oportunidade, Tati. Imagina, eu que agradeço, gente. A farmácia alopática é uma farmácia de manipulação que atua no segmento de medicamentos há mais de 36 anos. Farmácia de manipulação, ervas medicinais, drogaria especializada em manipulação esportiva e suplementos. Nossa empresa está em constante desenvolvimento e crescimento, preocupando-se fundamentalmente com a qualidade de seus serviços para melhor atendê-lo. Venha nos conhecer na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca 134, Jardim Santa Clara, Taubaté, ou na Rua Marquês de Herval, 112 no centro de Caçapava. Ela já está aqui, toda linda, para mais uma dica para você, mulher que está aí, que não sabe, olha, eu não sei, não perca esse programa pelas dicas da Bruna. Tudo bom, Bruna? Tudo bem, um prazer estar aqui novamente. Que linda, né? Conta pra gente, Bruno, o que você trouxe hoje, qual que vai ser, o que a mulherada de casa pode esperar, o que ela vai aprender a fazer hoje? Gente, a gente vai focar muito em embelezar, em deixar você de bem com o espelho, para qualquer momento do dia, quando você for sair, trabalhar, você tá preparada. E hoje, o que eu trouxe? Opções de base. Porque tem gente que vai comprar e nunca sabe qual opção escolher. Eu sou essa gente. Então, eu trouxe 3, que são os que estão em alta no mercado e que atendem um grupo de mulheres gigantesco. Deixa eu te perguntar uma coisa antes, Bruna. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas para usar uma base boa tem que ser MAC, tem que ser uma marca muito cara. Existem bases que têm um preço acessível e que tem uma cobertura tão boa quanto? Sim, muito. Hoje em dia as marcas brasileiras subiram muito a qualidade e o acabamento delas estão impecáveis. Então, antigamente, realmente, a gente conseguia um acabamento, uma duração maior em bases com preços mais salgadinhos, né, que eram as importadas. Hoje em dia as marcas brasileiras estão maravilhosas. No entanto, que 2 dessas aqui são brasileiras e uma importada, que é uma opção que eu trouxe para quem gosta também de continuar com o nível desse produto. Olha. Mas a qualidade, gente, é muito boa. A duração, já fiz teste em pele minha, em modelo, e a duração é incrível. Existe diferença, por exemplo, assim, de uma base, a base ser uma pele mais oleosa, uma pele que tem acne, tem tipo de base certo para essas peles? Sim. Normalmente, quem tem acne gosta de ter a cobertura maior. Porém,
existem bases que não são mates, que não são acabamento sequinho, que tem cobertura mais alta, que não são ideais. O ideal é a gente sempre procurar pelo lado da mate e com cobertura mais alta. Porém, ela fica um acabamento um pouco mais pesado, mas vai de gosto. Se a pessoa gostar, aquele efeito reboco que a gente ficou muito conhecido, ainda está super em alta, tem muita gente que gosta e também tem pessoas que gostam de uma cobertura mais levinha, porém ainda com efeito mate. O efeito mate ainda é o campeão de vendas, é o que todo mundo procura, porque a pele brasileira é assim, né? É tropical, então a maioria tem aquela zona T mais oleosa. Mais oleosa, né? Então promete pra gente que você vai trazer uma pele com manchinhas, com acne, pra mostrar que é possível tirar? É possível? Sim, é possível. A cobertura da pele a gente consegue, ok. Texturas, não. É onde muita gente fica lá, preciso tampar isso, mas na coloração da pele a gente entra com uma base de alta cobertura, consegue dar um acabamento bonito sim, e eu vou trazer para vocês meu modelo e vou mostrar que é possível sim. Tem um acabamento maravilha. Lindo. Vamos lá então para as bases. Então vamos lá. Gente, vamos começar com uma base bem fluida, bem levinha, que é essa daqui. Ela é uma marca importada, mas ela é de fácil acesso e não é tão caro assim. Eu gosto de indicar ela para peles maduras, porque ela tem, ó, um acabamento super fininho. Então, para quem não quer uma cobertura, quer só uniformizar o tom ou misturar com protetor solar para ficar aquele acabamento bem levinho de que não está maquiada, aquela aparência, eu indico essas fluidas que são bem aquosas, tá? Essa aqui é uma base já de cobertura média. Ela também é fluida, mas ela é um pouco mais densa. Você pode ver, ó, que ela não pinga. Ela é mais grossinha sim. E ela, ó, ela tem uma cobertura um pouco mais alta. Você consegue ver a textura dela. Então, para quem quer uma cobertura não muito pesada, pode investir nessa base que ela dá um acabamento bem bonito. Pode ser usado do dia, à noite, ela dá um acabamento legal. Aí, pra quem gosta do efeito rebocão, tem essa aqui também, e ela é alta cobertura. Você pode ver que ela já é bem mais densa, e quando eu espalho, ó, você percebe que ela cobre tudo, até as minhas veinhas do braço. Essa aqui ainda é a campeã de vendas. Todo mundo gosta da base rebocão ainda. Até pra usar de dia? Até pra usar de dia. Pra quem quer cobertura, hoje em dia as bases de alta cobertura não estão tão grossas. Então ela fica um acabamento até que fino na pele. Pra quem gosta, é super usável. E à noite ela fica impecável, porque fica aquela pele de porcelana. Mas ainda assim, ela sendo uma base, tendo um acabamento seco, ainda é necessário passar o pó por cima. O pó, por mais que a base fique sequinha na pele, ele vai fazer com que ela fique mais seca, com que ela adere mais e vai fazer uma duração ficar incrível. Se sua base dura 3 horas na sua pele, com o pó ela vai durar de 5 a 6. Bruna, por que a base, ela craquela de vez em quando? Esses dias, inclusive, vou até contar que meu marido, ele falou, pelo amor de Deus, vai conversar com a Bruna, porque você não tá sabendo passar essa base. E eu saí, e ele falou, tá tudo, sei lá, tá craquelado. Por que acontece isso? Existem vários fatores para isso, desde a preparação de pele. É importante a gente hidratar muito bem. A pele já tem que ter um tratamento lá atrás. Você tem que esfoliar, fazer limpeza de pele de vez em quando, né? A gente precisa cuidar da gente em todos os aspectos, de dentro para fora, bebam água, porque tudo isso vai refletir na pele. Então, quando você hidrata, tem um cuidado com você, a sua maquiagem vai ter um acabamento diferenciado. E também na aplicação, tomar cuidado com quantidade de produtos para finalizar e para todo aquele resultado ficar mais leve, não ficar nada muito marcado. Quando você fala de hidratar a pele antes de passar a base, você diz passar tipo um hidratante mesmo? Literalmente. Tem algum hidratante assim que você recomenda? A base de água. Eu sempre indico, porque a base de óleo, normalmente, ele produz muita oleosidade na pele e pode dar mais acne, não é isso que a gente quer. E a gente pode estar hidratando bastante na região da área dos olhos, né, em volta do nariz, em volta dos lábios, que é onde aparece mais o ressecamento. Ter esse costume diariamente, né, tanto de dia, tanto à noite, e antes da maquiagem, caprichar no hidratante. Bruna, amei o papo de hoje. Então, meninas, não tem como mais errar na base. Antes de terminar,
Cor de base, Bruna, é uma coisa que deixa a gente sempre confusa. Por exemplo, uma pele, com a minha, eu acho que eu sou meio amarelada. E quando eu compro base, já teve base que eu comprei que eu fiquei meio cinza, já teve base que eu comprei que eu fiquei meio rosa, e teve base que eu comprei que eu parecia o sol, de tão laranja. A pele brasileira, a maioria tem um subtom mais amarelado. Hoje em dia no mercado tem bastante variedades. Mas não adianta, pra gente ter uma certeza que a base vai ser do nosso tom, a gente precisa testar. E normalmente a gente testa na região do queixo, descendo para o pescoço, que é para ficar uniforme o tom, né? Mas sempre tem que testar, porque existem vários subtons, oliva, o rosado, o frio, o quente. Então a gente tem que sempre testar para a gente acertar em cheio e não ficar diferente. Então, nada de comprar de olho. Não, tem que testar. Bruna, muito obrigada. Agradeço demais aqui. Quero que você deixe aí pro pessoal suas redes sociais, o pessoal que tá te conhecendo. E também, no próximo programa, você já sabe o que vai trazer, né? Já tô em mente aqui e garanto que vocês vão gostar. Não percam o programa, porque, olha, o cuidado com a gente tem que ser de dentro para fora. E, olha, não tem um cuidado melhor do que você se olhar no espelho e se sentir bem com algo mais natural. Então acompanhe o programa que vou trazer várias dicas para vocês. Tá bom? É isso aí, gente. Ó, ainda tem muito mais para você aqui hoje. Sai daí não. A farmácia alopática é uma farmácia de manipulação que atua no segmento de medicamentos há mais de 36 anos. Farmácia de manipulação, ervas medicinais, drogaria especializada em manipulação esportiva e suplementos. Nossa empresa está em constante desenvolvimento e crescimento, preocupando-se fundamentalmente com a qualidade de seus serviços para melhor atendê-lo. Venha nos conhecer na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca 134, Jardim Santa Clara, Taubaté, ou na Rua Marquês de Herval, 112, no centro de Caçapava. Ai, gente, como eu gosto de falar disso, porque falar de saúde, bem-estar é muito bom e faz parte também, aí você que fica pensando, mas nossa, eu sou da igreja, eu não vou na academia. Gente, pelo amor de Deus, cuidar do teu corpo é cuidar do teu templo, e eu tô aqui com ele, Vinícius, para provar, ele que é farmacêutico, que vai bater um papo aqui com a gente. O que você pensa disso? Boa noite, gente. Para mim é um assunto muito interessante, né? E sugestivo, por trabalhar na área da saúde já há um tempo, há uns anos. Na realidade, a gente sim precisa cuidar da nossa saúde através de várias práticas que a gente precisa adotar no dia a dia, né? São práticas aí que vai trazer um bem-estar e também anos a mais aí na nossa vida, né? Exatamente. A farmácia alopática é uma grande farmácia, tá? Há mais de 30 anos no mercado e é uma grande apoiadora aqui do Ao Encontro. Então eu trouxe aqui o Vinícius hoje para falar sobre emagrecimento, porque a farmácia alopática, ela trabalha com muitos fitoterápicos que você que está aí nos assistindo, você pode tomar e vai te auxiliar no emagrecimento. E eu queria falar de alguns desses fitoterápicos, porque as pessoas geralmente, quando tomam um remédio muito agressivo para emagrecimento, elas acabam tendo aquele efeito rebote. Sim. E depois voltando tudo. Isso acaba sendo até perigoso, né? Sim, isso acontece muito com as pessoas, principalmente as pessoas que fazem também a cirurgia bariátrica, que o pessoal fala, né? O que acontece, né? Então, as pessoas elas fazem a cirurgia bariátrica e acaba que dá o efeito rebote depois que ela faz a cirurgia. Porque na realidade ela não mudou a mentalidade dela, ela só fez a cirurgia, mas continua comendo da mesma forma. Às vezes quer aproveitar a cirurgia porque deu uma emagrecida e aí come o dobro do que comia antes. Mesmo que não consiga, né? Eu conheci uma pessoa que ela fez a bariátrica, o médico falava para ela, você não vai conseguir. Ela passava mal, mas ela comia mais e não conseguiu. Tanto que ela nem conseguiu ter um resultado tão grande como a maioria das pessoas tem. Como desejado e esperado, né? Vamos falar aí, então aí um ponto positivo e um ponto negativo, vamos dizer assim. Os medicamentos que não são aí da homeopatia, que a gente pode dizer um aí que é a sibutramina, ela existe na apresentação de 10 e 15 miligramas. É um medicamento que exige a prescrição médica para você estar fazendo uso.
E o porquê que é legal a homeopatia, por que entra a homeopatia nisso tudo? Porque, por exemplo, esse medicamento, ele te traz aí reações adversas que, se você para de tomar ele bruscamente, você vai começar a sentir desejos de suicídio para tirar sua própria vida. Olha então são só, coisas bem gente, que a gente às vezes não pontua tanto, mas precisa ser dito. Por exemplo, se você fizer uso o pessoal chama de Benestar ou Benester, é um medicamento homeopático que você pode fazer uso ali de 1 a 2 cápsulas por dia. Ele vai te ajudar aí na retenção de líquidos, ele vai te ajudar a emagrecer, porque às vezes a gente está inchado e aí acaba que quando você adota ali as atividades físicas, água e esses medicamentos aí que são mais homeopáticos, que não tem contraindicação, ele faz e te traz um resultado muito legal, mas claro, não existe mágica sem no o tratamento. Efeito, e sem o efeito colateral, né? Exatamente. Eu passei por uma cirurgia e eu inchei muito nessa cirurgia. Nossa, eu fiquei muito inchada. E nada, não conseguia voltar ao normal. Quando o médico me liberou a voltar a tomar os homeopáticos da alopática, eu tomei um em especial que eu amo, eu adoro falar dele, que é o Drenol C. Ele em menos de uma semana, eu perdi toda aquela retenção de líquido, eu consegui, eu literalmente, gente, fiquei murchinha, assim, era impressionante como era a retenção de líquido. E eu até costumo dizer que muitas mulheres, principalmente quem sofre mais com retenção de líquido é a mulher, né? Sim. E geralmente na área abdominal é onde mais pega. E pessoal, eu lembro que tinha gente que tomava um remédio, nem vou falar o nome aqui porque vai que você dá ideia, né? Então nem vou falar o nome. Mas tomava um remédio que era um remédio de pressão, que era super perigoso, para retenção de líquido, para poder tirar aquela retenção de líquido, sendo que tem vários aí. Qual que você mais indicaria? Olha, esse medicamento da farmácia alopática, vocês têm uma testemunha viva que está dizendo que ele é muito bom e testado mesmo. Clinicamente, ele realmente faz um efeito muito bacana, que é o Drenol C. Ele vai ajudar aí na retenção de líquidos e, como eu falei, às vezes é só um inchaço, né? É só um inchaço e a mudança de hábito. A mudança de hábito vai também trazer um resultado muito legal. Como eu disse, além de prevenir doenças, colesterol alto, né? Se eu não me engano, salvo me engano, o primeiro no ranking aí da área da saúde que as pessoas morrem de causas naturais é o infarto. Então aí é devido à má alimentação, à obesidade, né? Então tudo isso aí influencia com a questão do emagrecimento, que você pode fazer uso desse medicamento que não tem contraindicação. É legal frisar também se você puder fazer uso dele no período da manhã, porque no período da manhã o nosso organismo, Tati, ele tem uma melhor absorção de todos os nutrientes, sais minerais e vitaminas, para que aí você sim se obtenha um bom resultado e com a mudança de hábito, com o medicamento certo, né, acompanhado aí talvez do seu nutricionista, do seu médico, é legal dizer isso também, você vai obter o resultado que você quer. E tem um queridinho da farmácia alopática que é o Forslin. O Forslin, ele inibe a fome e o apetite. Ele é tão bom, esse Forslin, que teve uma época que eu estava mais cheinha e eu comecei a tomar, eu tive que parar de tomar porque eu comecei a perder peso demais com ele. Peso. E assim, o resultado dele é realmente para quem... Só que é isso que você está falando, né, Vinícius? Não adianta a pessoa querer tomar um fitoterápico aí para emagrecer e chegar à noite e comer um hamburgão toda noite, né? Não vai ter o resultado. Precisa ter essa junção, né? Precisa. Às vezes as pessoas esquecem de falar isso, mas eu friso bastante, principalmente nas minhas indicações na farmácia, porque isso faz muita diferença, não só o medicamento. Vamos dizer assim, o medicamento está aí entre uns 50% a 40%, e todo o resto é atividade física, ingerir bastante líquido, que é a água, né, e a boa alimentação, não tem como. Esses medicamentos aí que são fitoterápicos você vai encontrar também nas frutas, banana, maçã e por aí vai. Olha só que bacana, gente. Então aqui quero te agradecer demais pela sua participação aqui. A gente falar desse assunto que a galera adora. Então fica aí, ó, nossas dicas de hoje da farmácia alopática para você é o Forslin, o Drenol C para você que tem retenção de líquido para homem também, né? Sim, para homem também. Ajuda bastante. Para homem e para mulheres também. Eu recomendo o Forslin também para você aí da farmácia alopática e entra lá no Instagram deles, no site da farmácia alopática, que você vai encontrar uma variedade aí
de produtos fitoterápicos que você pode cuidar da sua saúde. Lembrando, gente, que cuidar da saúde faz parte também do espiritual, hein? Sim. Não esqueçam disso, não é isso, É isso aí. É o espiritual estando em dia, mas também é a saúde, né? Porque não tem como a gente fazer as coisas sem saúde. Então a gente precisa um estar atrelado ao outro. É isso aí, gente. Ó, tem muito mais hoje aqui pra você, hein? A farmácia alopática é uma farmácia de manipulação que atua no segmento de medicamentos há mais de 36 anos. Farmácia de manipulação, ervas medicinais, drogaria especializada em manipulação esportiva e suplementos. Nossa empresa está em constante desenvolvimento e crescimento, preocupando-se fundamentalmente com a qualidade de seus serviços para melhor atendê-lo. Venha nos conhecer na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca 134, Jardim Santa Clara, Taubaté, ou na Rua Marquês de Herval, 112, no centro de Caçapava. Pessoal, vamos adorar ao Senhor. Eu peço que nesse momento você deixe seu coração bem aberto para o Espírito Santo poder entrar e ministrar, trazer esse conforto e essa paz para dentro de você. Nesse momento, feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor juntos. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Que Deus abençoe a sua vida.